Considerando elementos um pouco mais internos, né? Aquilo que está mais próximo do empresário, que diz respeito às questões estratégicas da empresa, eu listei alguns aqui que a gente recomendaria, por exemplo, para aquelas empresas com mais de uma atividade relevante. A gente sabe que a gente tem lá o objeto e tal, a atividade principal da empresa, mas às vezes aquela empresa que industrializa, ela também faz a logística, ou ela ainda tem a parte comercial interna. Então, aí talvez seja interessante a gente pensar num desenho de holding, porque a gente está falando em mais de uma operação, né, Maurício? De fato. O que a gente vê muitas vezes é empresas que, embora tenham uma atividade principal, como tu trouxesse o exemplo do atacadista ou do comerciante, ele tem uma atividade principal que é a comercialização de mercadorias. Mas ele gerencia um estoque dentro das dependências dele, ele gerencia uma frota de veículos, ele tem um séquito de empresários lá, de funcionários administrativos, financeiros, parte de contabilidade, uma série de situações potenciais que podem trazer um risco para a sua atividade, mas que são, entre elas, atividades distintas. O que a holding pode fazer nesses casos? A gente consegue fazer uma organização patrimonial, onde a gente separe os ativos dessas atividades e até, porventura, possamos separar as atividades entre demais empresas operacionais que fiquem sob a gestão de uma empresa de participações. E aí eu crio um marco protegendo do risco aquilo que eu já conquistei como patrimônio, poderá guarnecer novas estruturas empresariais e deixo ao outro lado as operações que já estão implementadas ou que ainda implementarei. Perfeito. A gente tem um outro perfil aqui, que são empresas que já estão com um patrimônio relevante, né? A gente tem aí no médio porte, é muito comum a gente ver isso, aquele empresário que venceu, que conseguiu desenvolver o seu negócio e acumulou muito patrimônio. Por vezes a gente tem a questão da confusão patrimonial, né? Patrimônio pessoal dos sócios, patrimônio da empresa, mas enfim, temos um patrimônio grande e aí também a estrutura de holding pode beneficiar, né? Considerando os riscos que estão inerentes à atividade. Com certeza. O empresário que já conseguiu reunir alguns patrimônios, e a pergunta sempre fica muito, qual é o valor de patrimônio para isso? Será que a minha empresa é pequena? E hoje nosso foco é falar justamente das empresas médias. Bom, primeiro, crescer organizado é o melhor panorama, ou seja, quanto antes eu constituir a minha estrutura patrimonial para que eu tenha um crescimento organizado, ordenado, melhor será o reflexo futuro que ela vai ter. Isso é muito pacífico. Agora, com relação à proteção de patrimônio das empresas que já têm um patrimônio. Bom, quem tem um patrimônio certamente quer que esse patrimônio seja bem protegido e bem guarnecido. Quando eu integralizo esses patrimônios dentro de uma estrutura patrimonial inteligente, do tipo da holding patrimonial para a empresa de médio porte, bom, eu vou retirar alguns patrimônios, os mais essenciais, aqueles que são imprescindíveis à minha atividade, vou protegê-los através da estrutura e, como tu bem falaste, Juliana, existem algumas ferramentas que me beneficiam muito na carga tributária. Quando eu coloco patrimônios dentro da holding, eu tenho algumas maneiras de fazer isso. Através da transferência por venda, através da doação, através da integralização. Então, existem algumas ferramentas. E, de acordo com cada cenário, nós conseguimos vislumbrar a melhor expectativa, a melhor modalidade para colocar aquele patrimônio. E aí o empresário, além de proteger, ele vai estar utilizando um benefício fiscal que, para o futuro, ele vai poder utilizar, inclusive, com relação ao planejamento sucessório da sua família, que é um outro tema também muito interessante. Eu vou aproveitar para pegar o gancho, né? Esse seria o terceiro perfil de empresa, aquelas empresas que têm uma estrutura familiar, porque aí não necessariamente a gente tem ganhos financeiros, mas sim organizacionais. A gente já falou em outros webinars aqui sobre essa questão, o quanto é importante a gente ter uma organização prévia para que essa empresa no futuro não tenha aí, não sofra com inventário no judiciário, briga de herdeiros, enfim. Com certeza. Então, esse é o nosso terceiro perfil, né? A organização, o ganho organizacional por conta, enquanto a gente tem aí estruturas familiares, né? Societárias familiares. De fato, hoje o que a gente encontra no empresário é aquele empreendedor que quer
gerar riqueza, quer gerar patrimônio para sua família e ele naturalmente ele quer que isso se perpetue para as próximas gerações. Ele quer que os valores que ele construiu, consolidou, que o legado que ele criou se perpetue. E a ferramenta de holding ela trabalha muito bem a esse favor também. Porque na medida que eu tenho os meus patrimônios organizados dentro de uma estrutura societária inteligente e não mais dentro de uma empresa tão somente ou na pessoa física dos sócios, eu consigo fazer com que os meus herdeiros, os meus futuros sucessores, os meus herdeiros necessários, eles já possam tomar partido, tomar parte nessa estrutura. Inclusive eu consigo desenhar quem no futuro poderá ser administrador, quem poderá usufruir desse patrimônio. Será que os meus agregados, os meus genros e noras, também poderão desfrutar desse patrimônio? Também poderão administrar os meus negócios? Todas são ferramentas e condições que eu posso trabalhar dentro das holdings patrimoniais também. Isso aí. A gente tem um último perfil aqui listado, claro que existem várias situações, né, pessoal, que são os casos em que uma das minhas atividades, em especial, tem algum benefício, algum incentivo fiscal. Então, aí seria, né, um outro que, claro, não exclui nenhum dos outros perfis que a gente trouxe, mas é mais um caso que a gente poderia também utilizar essa estrutura de organização da holding até para segregar esta atividade, essa operação e ter aí um benefício positivo. O incentivo fiscal, eu diria que hoje ele é mais um ativo para a empresa. Porque na medida que eu tenho um incentivo fiscal, eu tenho uma diferenciação frente ao meu concorrente. Eu sou diferente. Embora eu produza o mesmo mobilizado, se eu sou alguém que produz mobilizados, ou se eu faço calçados, se eu sou aquele que produz calçados, mas se eu tenho incentivo fiscal, eu saio na frente da minha concorrência. Se eu saio na frente é porque eu tenho algum gatilho. Esse gatilho, o incentivo fiscal, ele é um ativo muito importante para a empresa. E esse ativo ele precisa ser protegido e organizado. Eu poderei, quem sabe, utilizar inclusive em novas estruturas. Ou quanto será que vale uma empresa que tem um benefício fiscal para pagar um determinado tributo de uma maneira diferenciada? Um tributo que a minha concorrência não tem condições de pagar daquela forma. Quanto que vale esse ativo para a minha empresa? Será que eu não devo proteger ele, quem sabe até mais que a minha própria marca? E a holding patrimonial se presta muito bem para essa finalidade. Perfeito. E é importante, a gente está falando hoje aqui para estruturas de médio porte. Às vezes o nosso empresário não tem essa noção. Ele não consegue ver essa organização com o ganho lá no fim da conta, no ticket médio dele, né? Olha, eu vou ter essa economia, eu vou ter maior margem no meu produto. Então, cabe a gente que está aqui levando essa informação, o pessoal da rede que está nos assistindo, os profissionais da área, trazer essa informação. Olha, toda essa organização vai bater na tua conta final.